Olá a todos, pais. Quero ler um texto em 1 Coríntios, no capítulo 7, e versículo 23, que diz assim: Por bom preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homem. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém? Amados, o Evangelho, ele não tem fronteiras. O Evangelho não tem barreiras. O Evangelho não tem dono na terra. O Evangelho, ele está acima de todas as instituições. Ele está acima de todas as lideranças. O Evangelho está acima de todo o sistema do mundo. O Evangelho, ele é supremo, ele está acima de todas essas coisas. Pelo preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Ninguém põe barreira naquilo que não tem. Não existe donos do Evangelho. Não existe denominação. O Evangelho não é denominacional. A igreja é uma forma de nós unirmos, estarmos juntos, cultuarmos com os irmãos, respeitando uma autoridade espiritual. Aleluia e glória a Deus. Mas tudo isso tem limites. O Evangelho está acima de tudo isso. Paulo diz que quando o Senhor o chamou para o propósito do Evangelho, ele não consultou nem carne nem sangue, que o Evangelho dado a ele não veio nem por organização e nem por nenhum tipo de sistema do mundo. Eu quero dizer uma coisa para você. Foste comprado por um alto preço na cruz do Calvário. E o Evangelho não tem barreiras, o Evangelho não tem paredes, só depende de um ato de crer. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, muitos que estão na mesa serão lançados fora, e muitos que estão longe virão do Oriente e do Ocidente e sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Não se prenda. Não entre em jugo. Porque desses jugo o Evangelho, através do sacrifício de Cristo, já nos tirou de lá. Viva uma vida de paz, de tranquilidade, sem neurose, sem culpa, sendo sincero diante de Deus. Ser sincero não tem nada a ver com culpa. A sinceridade diante de Deus faz parte do processo do homem. Quando eu erro, eu sou sincero com Deus. A culpa é do diabo. A culpa é dos homens. Os homens que apontam, os homens que acusam. É o diabo que faz essas coisas. Mas Cristo já comprou toda essa liberdade na cruz. E como tem pessoas debaixo de julgos, sabe? Sofrendo opressões, sem forças para andar. E os fariseus do século 21 ainda impondo uma carga maior sobre as pessoas que nem eles mesmos conseguem carregar. Foste comprado por um bom preço. Não vos torneis escravos de homens, de querer dos homens, de doutrina formada pelos homens, de regra estabelecida pelos homens, de imposição dos homens. Ninguém é obrigado a isso. Não há nada que me obrigue a isso. Respeitando todas as pessoas, obedecendo às autoridades, obedecendo tudo, porque esse é o nosso papel como servo de Deus. Mas a coisa tem limites. Nos fazer julgo, acrescentar sobre nós carga que a palavra de Deus diz. Jesus já deixou tudo isso para trás. Não dá. Então permaneça na vocação em que foi chamado.
A palavra de Deus diz que nós fomos chamados à liberdade. E não vos torneis, nos tornar, entrar, voltar novamente de novo debaixo da servidão. O evangelho não tem barreira, o evangelho não tem fronteira. Se tem uma pessoa lá em qualquer lugar do mundo nessa hora que creu na mensagem de Jesus, ele é uma igreja do Senhor aonde que ele está. E ele não precisa de nenhum outro mecanismo humano para se tornar igreja oficial de Cristo. Ele é igreja, ele é real, ele é um testemunho vivo da obra de Cristo. O evangelho não tem paredes, o evangelho é além templos, o evangelho é além telhado, o evangelho é além normas, o evangelho é além todas essas coisas. Por favor, seja livre em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.